Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais destaque, as moedas virtuais, também conhecidas como criptomoedas. Você já ouviu falar delas? Sabe como surgiram e para que servem? Neste vídeo, vamos explorar tudo isso e muito mais. Aproveite para conhecer esse espetacular mercado virtual e inscreva-se em nosso canal e deixe seu like, para nos incentivar e continuar a produzir conteúdo de qualidade. Afinal, o que são moedas virtuais? As moedas virtuais, moedas digitais ou criptomoedas, nada mais são do que formas de dinheiro digital, onde são usados dezenas de computadores que utilizam criptografias para garantir a segurança das transações e controlar a criação de novas unidades. Os computadores envolvidos são, ao mesmo tempo, responsáveis por descriptografar e por fazer a criptografia existir. Quando essa operação é bem sucedida, criptomoedas são geradas. A esse processo é dado o nome de mineração. Provavelmente você já ouviu falar sobre mineração de Bitcoin, não é mesmo? Então, é disso que se trata. Cada moeda que esse processo gera é única, tem um número de identificação específico e só pode ser transferida por meio do famoso peer-to-peer. Dessa forma, apenas quem tem a moeda pode transferi-la, e isso acontece sem intermediários, nada de bancos, governo ou agências. As criptomoedas são um conjunto de códigos de programação, compilados de uma forma específica e registrados dentro de um banco de dados global e não centralizado. Cada um dos computadores conectados serve como um banco de dados, ou seja, o banco, em si, não pertence a ninguém. Elas têm valor monetário, mas não têm cédula, governo ou economia nacional para regularizá-las. Elas não são restritas ou reguladas por um governo central, como ocorre com as moedas tradicionais, como o real, euro ou o dólar. Sabe o que isso significa? Significa que, caso você adquira uma criptomoeda, ela terá um número de identificação único. Esse número é o que permite dizer que você possui, ou não, a moeda. Ele também é o que possibilita a venda de frações de uma moeda, a venda de parte do código, ou transações por meio de uma carteira eletrônica, sem contar a utilização delas para investir ou pagar contas. Para simplificar, vamos usar uma analogia. Imagine que você tem uma carteira, mas que ela é virtual. Nessa carteira, você só pode colocar moedas virtuais, ou seja, nela é possível ter Bitcoin, Ethereum, ADA, Cardano, etc. Para conseguir essas moedas, você precisa trabalhar. Esse trabalho é a mineração de criptomoedas. Para completar, cada uma dessas moedas é única. Isso significa que o Bitcoin que existe na sua carteira, só existe nela. O Bitcoin de outras pessoas é semelhante ao seu, mas tem um número de identificação diferente. É como se fosse a numeração que temos em nosso papel moeda, mas no formato digital. A primeira e mais conhecida criptomoeda é o Bitcoin, que foi criado em 2009 por uma pessoa, ou grupo, utilizando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde então, viveram diversas outras criptomoedas, como Ethereum, Ripple, Litecoin, entre outras. De onde surgiram as criptomoedas? As criptomoedas foram o produto que surgiu de uma lista de e-mails de pessoas interessadas em criptografia. Os integrantes da lista trocavam ideias sobre perspectivas tecnológicas, econômicas e políticas, como se fossem um grande grupo de debates e estudos. Depois de algum tempo nessas discussões, uma pessoa com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto elaborou e publicou, em 2008, o que seria o conceito base das criptomoedas. Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto colocou esse conceito em prática, colocou o código em open source, fonte livre de direitos autorais, e garimpou, ele mesmo, as primeiras 50 moedas. Os Bitcoin não começaram valendo muito. Na verdade, cada moeda valia exatamente $0 em seu primeiro ano de existência. Apenas em 2010, em seu segundo ano de existência, é que ela começou a ser oferecida em casas de câmbio, mas ao valor máximo de $0,39. Essas moedas virtuais eram vistas como muito arriscadas, já que não havia nenhuma instituição por trás de seu controle e regulamentação. Isso tornava o investimento pouco atrativo em relação a aplicações no banco ou em títulos públicos. Em 2013, essa situação mudou drasticamente.
No começo do ano, os contribuintes da República do Chipre tiveram suas poupanças confiscadas, e nesse momento os bancos caíram em total descrédito com a população local, o que os levou a procurar uma alternativa para o tal problema. Como você deve imaginar, essa alternativa foi o Bitcoin. Afinal de contas, se essa moeda não é controlada por um governo nem por um banco, não havia o risco de ela ser confiscada e deixar seus investidores na mão. Como resultado dessa ação, o Bitcoin saiu de $443,57 em janeiro de 2016 para $17.549,67 em dezembro de 2017, maior valor atingido pela moeda até hoje. Além da rentabilidade, o que mais as criptomoedas podem proporcionar? Veja bem, ao adquirir uma criptomoeda, você não só está comprando um produto com altas possibilidades de ganho, mas também está protegendo seu patrimônio contra ações estatais. Além disso, as criptomoedas sofrem oscilação em decorrência da economia mundial. Quem tem criptomoedas não precisa investir em vários países para alcançar a internacionalização dos investimentos de forma eficiente. Basta investir em uma moeda e o investidor estará exposto a todos os países, aumentando as possibilidades de ganho significativamente, mas mantendo a segurança da aplicação. Mas, para que servem essas moedas virtuais? Cercadas de muita polêmica, promessas de ganhos maiores que os do mercado tradicional e sem regulamentação estatal. Elas vão além de uma simples forma de pagamento. Podemos utilizá-las para comprar bens e serviços em estabelecimentos que as aceitam, realizar transações online, fazer doações e até mesmo investir, pois elas estão nos radares dos investidores. As criptomoedas oferecem uma forma de armazenar valor e realizar transações de forma rápida e segura, tudo isso sem depender de um governo central ou instituição financeira. Uma das características mais interessantes das moedas virtuais é a descentralização. Elas não são controladas por uma autoridade centralizada, como um banco ou governo, e as transações são registradas em uma tecnologia chamada blockchain, que garante a transparência e a segurança das transações. No entanto, é importante ressaltar que as moedas virtuais também apresentam riscos, como a volatilidade de seu valor, a possibilidade de fraudes e a falta de regulamentação em muitos países. Portanto, é fundamental que as pessoas interessadas em utilizar ou investir em criptomoedas façam uma pesquisa completa e entendam os envolvidos antes de realizar qualquer transação. Qual o perfil do investidor em criptomoedas? Como podemos ver com o histórico do Bitcoin, as criptomoedas estão fadadas, ao menos pelos próximos anos, a sofrerem gigantescas oscilações de valor. A tendência é que isso reduza à medida que a mineração de moedas for acabando. Em função disso, o perfil indicado para investir nesse tipo de aplicação é bem restrito. Afinal de contas, não é todo mundo que suporta ver seu patrimônio sofrendo reduções ou aumentos maiores do que 50% em menos de 2 meses. Por isso, existem dois perfis que provavelmente se darão bem lidando com as famigeradas criptomoedas: investidores mais agressivos e pessoas orientadas politicamente para perspectivas mais liberais. Vamos entender um pouco de cada um deles. Investidores agressivos. Como não poderia ser diferente, o investimento em criptomoedas é absolutamente atrativo para investidores com perfil agressivo. Com as altas possibilidades de ganho e o risco de perdas envolvido, esse investidor pode aproveitar do crescimento das moedas virtuais para expandir seu patrimônio. Pessoas com perspectiva política liberal. Agora, se você não se enquadra no perfil de investir agressivo, pode ficar tranquilo. Talvez suas convicções econômicas e políticas sejam favoráveis ao investimento em criptomoedas. Você faz com que seu dinheiro seja controlado apenas por você mesmo. Isso significa que nem o governo e nem os bancos poderão cobrar taxas em cima do seu patrimônio. E quanto é preciso investir? Além de ter um perfil adequado, a aplicação em criptomoedas pode ser classificada como um investimento para média e alta renda, ou seja, você precisa contar com uma renda razoável para se dar bem nesse negócio. O investidor precisa alocar muitos recursos em várias moedas e só deverá recolher quando houver a valorização. Como ter segurança no investimento em criptomoedas? Como falamos, as transações em Bitcoin são feitas no modelo peer-to-peer. Isso significa que não existem intermediários. Quem tem a moeda precisa vendê-la diretamente para quem quer comprar. Outro fator determinante quanto à segurança do investimento em criptomoedas é a quantidade de produtos disponíveis.
É praticamente impossível analisar sozinho todos os produtos disponíveis e escolher o melhor. Investimentos personalizados são a melhor opção de segurança para adquirir criptomoedas. Para comprar esse tipo de produto com segurança, você precisará estudar durante muitas horas para entender profundamente o mercado. Mas uma coisa é certa, independentemente de como você queira investir, ou de que produtos chamam sua atenção, existe uma forte tendência de crescimento na economia digital para os próximos anos. Assim sendo, é esperado que as criptomoedas cada vez sejam mais usadas e mais valorizadas. E aí, conseguiu aprender tudo o que queria sobre as criptomoedas? Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like, pois sempre procuraremos disponibilizar conteúdo de qualidade. Até logo!